Luz, câmera. Fala, doutores de plantão! Hoje o convidado é muito especial e muito referenciado, inclusive porque já passou por aqui. O cara foi indicado pelo Newton, foi indicado pelo Plutarco, foi indicado pelo Robson, e todo mundo sabe que ele vai estar aqui. A galera fala: pô, tá levando um cara muito bom. O nosso convidado de hoje é o doutor Maicon. Tu seja muito bem-vindo, doutor Maicon Felipe, não é? Exatamente, Maicon Felipe. Seja muito bem-vindo à nossa bancada, meu amigo. Para mim é um prazer, viu, Hamilton? Assim, foram ótimas recomendações dos colegas que já passaram aqui. O bate-papo extremamente interessante, assim, com uma riqueza de conteúdos que a gente pode estar levando aí para as pessoas que seguem, né? Então eu fico honrado e satisfeito de estar aqui para a gente trocar esse bate-papo, trocar essa experiência, né? Muito bom, cara. Satisfação é nossa te receber aqui. E, cara, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que é que tem na água de Santana do Acaraú, meu irmão? Que sai tanto médico de lá. Santana tem uma história naquela cidadezinha bucólica, pertinho aqui de Sobral, vizinha, né? Mas Santana é uma cidade que, naturalmente, alguns interiores eles vão adotando as suas características, né? De acordo com... São situações geracionais. Então, tem interiores aí que tem, assim, pessoas com trabalho em fábricas, em crescimento comercial, expansão, muito importante, mas Santana, historicamente, culturalmente, ela foi levando muito para esse lado médico, né? Então, assim, desde cedo, essa minha geração, por exemplo, é uma geração que entendia ali a medicina como algo, digamos, honroso e valoroso em termos de profissão, né, ao longo da vida, né? Então, culturalmente, né, há esse estudo ao longo de uma vida. Por exemplo, eu, no meu caso, foi ao longo de uma vida mesmo, assim, desde o começo eu não tenho pais médicos, não tinha nenhum familiar médico, exceto assim familiares bem distantes, irmão da minha avó, por exemplo. Mas culturalmente, aquilo era algo que era implantado dentro da cidade, em conversas, em situações familiares, em encontros, né? Em que você tinha ali um certo estímulo, por mais que não fosse algo tão direto, né, assim, dentro de casa, mas você entendia a medicina ali como algo, digamos, para que você pudesse galgar voos maiores, né? É, é, Estude, ganhava uma cresça. chancela de deu certo, né? Virou É médico, isso. tá chancelado que deu certo. Isso, assim, você vai conseguir, através do estudo, através de uma profissão digna, né? Algo que você pode, de repente, mudar ali a história da sua família, Que legal, entende? cara. E isso foi, por exemplo, no meu caso, foi extremamente motivante nesse cenário. Então, assim, eu tenho o quê? Um sonho e uma oportunidade. Então, com esse sonho, com essa oportunidade, eu acho que eu vou conseguir, de repente, mudar aqui a minha história, a história das famílias das pessoas que estão próximas a mim, na minha família e tudo. Então, no meu caso mesmo, em particular, foi desde o começo. E colegas outros também, né? Então, Santana, a quantidade de médico per capita é extremamente alta, né? Tem até uma brincadeira que diz, ó, se você não mora entre dois médicos é porque você mora na esquina, né? Porque a quantidade de médicos, assim, ao longo das famílias E a galera ainda é reside lá. muitos sim, muitos estudantes, outros não. Teve uma evasão muito grande para Fortaleza, aqui para Sobral, porque naturalmente a medicina vai te puxando para grandes centros, né? Quanto Isso é mais natural. especializado, né? Isso, você faz uma residência, você se especializa, você vai abrindo o seu leque de network, de contato. Então, naturalmente, você vai sendo puxado por centros maiores. Então, acaba ficando lá quem tem uma área mais restrita de atuação, Ou né? que de fato Não vai ter tá de. grande Ou então de estrutura fato tá tecnológica, de né? boa com aquilo ali que é Sim. mais tranquilidade, né? Às vezes até o final, digamos assim, da sua carreira profissional, né? Que o homem do interior sempre tem para onde voltar, né? Então, às vezes o cara, ó, eu quero voltar para poder terminar, digamos assim, essa minha história aqui em Santana. Mas no geral tem uma evasão razoável, mas ninguém nunca deixa de levar esse espírito santanense consigo, sabe? Eu Legal, tenho muito cara. orgulho da minha cidade, né? Acho que a minha infância lá foi uma infância que proporcionou muito isso, né? E desde o começo é isso, né? Através do estudo você vai colher bons frutos, né? Eu sempre acreditei que o longo prazo premia, né? Então, assim, se você
se dedicar, fizer pensar, né, realmente a longo prazo ali no projeto, isso você vai ser de alguma forma premiado por isso, sabe? Boa, achei muito boa essa frase, né? É, Se você estudar, ele vai colher bons frutos, né? O estudo vai lhe premiar com bons frutos, né? vai, assim, é uma das coisas que você pode ter certeza, porque a gente não controla todas as variáveis, né? Aliás, está longe de a gente controlar todas as variáveis, mas da parte que lhe cabe, se você estudar, se dedicar, tiver propósito, esse longo prazo ele te premia, de alguma forma você vai coletar isso, né? Pode não ser tão rápido ou não da maneira como você imagina, né? A gente tem que alinhar as expectativas sempre com a realidade, né? Mas é um caminho muito decente, muito coerente. Legal. A tua formação, ela foi feita aqui em Sobral, Fortaleza? Então, eu fiquei em Santana até a minha sexta série. Na sétima série, eu ficava vindo e voltando para Sobral todo dia. Estudava aqui no Colégio Santana, né? Aí depois fui para Fortaleza, enfim, fiz faculdade de medicina aqui em Sobral. Então, quando eu terminei a faculdade de medicina em Sobral, eu fui para Fortaleza, para o Hospital Geral de Fortaleza, fazer clínica médica. Fiz 2 anos de clínica médica lá no HGF. Quando eu terminei clínica médica, eu resolvi fazer o R3 de clínica médica, que é de medicina interna, que é ver pacientes internados. Tipo assim, ô Maicon, meu pai internou, tá lá na enfermaria do Hospital X, sei lá, um hospital particular em Fortaleza. Meu pai tá lá internado. E aí, assim, o hospital disponibilizou um médico para ir lá todo dia. Às vezes não é o mesmo médico todo dia. É uma equipe do hospital, mas eu quero contratar, eu quero trazer um médico da minha confiança para assumir esse caso dele dentro do hospital, enquanto ele estiver no hospital, seja na UTI, seja na enfermaria. Quem que eu chamo para isso? O internista. Você chama um médico especializado em cuidados hospitalares. E foi a minha paixão. Por quê? Porque eu sempre gostei de tudo um pouco. Eu gostava de perpassar por todas as áreas. Eu não me via na ponta da ponta da ponta do atendimento. Eu me via um cara que conseguia ter uma visão mais macro e daí ir aprofundando para as visões micro. Então, todas as vezes que eu estudava medicina, eu tentava sempre criar o macro na minha cabeça. Então, naturalmente, os meus estudos eram sempre assim, aplicando. Se chegar para mim um paciente com essas características, eu vou pensar nisso, mas vou ter que fazer diagnóstico diferencial com aquilo. Então, naturalmente, eu sempre fui olhando para o macro. Então, assim, foi uma especialidade que eu me encontrei bastante, porque as ideias fluem rápido, você consegue deshospitalizar um paciente muito mais rápido e aí depois fica acompanhando ambulatorial, Então, né? ele não, ele é um complemento, por exemplo, à urgência e emergência. Urgência e emergência recebe ali na linha de frente, Exato. faz ali o Aquele primeiro o primeiro atendimento atendimento, interna, e aí interno, a partir dali tu isso. assume. Exatamente, a partir dali eu assumo. E às vezes não interna pela urgência e emergência, interna porque veio de um consultório, mas tem indicação de tratar dentro do hospital, né? Algumas doenças são assim indicativas, você consegue tratar em casa, outras não. Né? Então, às vezes, está dentro da UTI, ficou tão grave que precisa ir para a UTI. O grande lance, Hamilton, é o seguinte: é você ter um olhar macro, você uniformizar as condutas, se alguém que centralize e que dê longitudinalidade. Por exemplo, se hoje o médico de hoje não foi o mesmo que estava ontem, é uma grande dificuldade. Você há de convir comigo. Para a família, para o paciente, para o próprio médico. Na hora de mudar uma conduta, ele, como que estava ontem? É assim, eu não vou saber, a não ser o que está nos relatos e o que me for contado. É diferente de eu ter vindo ontem e eu estar aqui hoje. Então, eu consigo sentir, eu consigo perceber mais facilmente alterações. Ó, esse paciente ontem estava muito mais alerta, estava muito mais interativo. Hoje não está legal, está mais sonolento, recusou a comida. Deve ter tido alguma piorazinha de ontem para hoje. Vamos atrás, vamos ver o que foi que aconteceu. Então, essa longitudinalidade, né, você estar olhando
estar acompanhando o paciente, isso é muito importante, né? É o tal do retrato, da fotografia e do filme, tá? Então, alguns encontros médicos-pacientes, eles são recortes, outros são filmes. Então, eu consigo ver nenhuma projeção maior, vendo todo dia, por exemplo, né? Quando está internado, eu estou te explicando isso mais no contexto dessa especialidade que eu optei por fazer, né? E aí fiz mestrado, vim dar aula. Por 3 anos eu fui diretor do Hospital Municipal, né? Estevão Ponte. Fui diretor por 3 anos, né? E aí saí agora em dezembro, né? Depois da inauguração, inaugurei. Era uma estrutura bem ruim. Deixamos uma estrutura bem interessante e eu saí. E por 2 anos eu fui diretor técnico da Santa Casa, né? Que também foi um período bem intenso da minha vida, porque é um hospital com muitos desafios, né? Então, essa especialidade que eu fiz, ela Muitos desafios e muitas glórias, né? é, Porque o impacto para a região da Santa Casa é é. gigante. E essa especialidade que eu escolhi, ela permite você ter uma visão gestora também muito interessante, porque você consegue captar aquilo que o doente precisa quando ele está dentro de um hospital. Seja na segurança, seja em todos os protocolos, seja nos exames, métodos diagnósticos mais confiáveis, aquilo que é desnecessário, ou seja, a experiência do paciente e aquilo que possa reduzir o tempo de internação. E aí, dentro da tua fala, eu consigo perceber aqui que existe um aspecto intrínseco a essa tua atuação, que é a questão da humanização desse atendimento, né? Porque você perceber que o cara não se alimentou bem de ontem para hoje porque ele recusou a comida, eu imagino que isso não seja muito fácil de observar num É, relatório, no prontuário. não tem, não tem. Então, assim, assim, o Osler, que é um grande mentor médico, ele já dizia, né? O bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. É a mesma frase do Plutarco. Então, Ele assim, fez a mesma você citação. tem Não deu a origem do autor, mas ele fala isso. William Osler, né? Sr. William Osler. Então, um grande mentor, formação médica, enfim. O que é que acontece, né? Existe por trás daquela patologia um ser humano, né? Às vezes a dor, a angústia, aquilo que ele está te trazendo nem é o mais grave, nem é o que mais te preocupa, mas naquele momento é o que mais está incomodando ele, né? Então eu sempre gosto de colocar isso muito claro no encontro médico-paciente, né? O que mais eu posso lhe ajudar? Porque às vezes é assim, ó, existe um abismo cultural e de informação, às vezes, entre médicos e pacientes. E às vezes, por mais que você seja médico, na condição de paciente, às vezes você é paciente, você está ali num momento de extrema fragilidade. Se eu chego para um paciente meu, para mim, às vezes é super simples, isso não tem nada a ver com câncer. Não tem, aquilo que ele está me trazendo não tem nada a ver com câncer. Para mim é óbvio. Para ele, não. Se eu chego e digo, ó, a gente vai chegar no seu diagnóstico, mas eu já lhe adianto, isso aqui não é câncer. Por exemplo, quando eu percebo que isso é uma dor, isso o paciente já entende, assim, ele não está conseguindo concatenar nenhuma das informações que eu estou passando. Por quê? Porque na cabeça dele, às vezes, ele só quer aquilo. Eu só quero saber se isso é ou não é aquela doença, Tipo, por eu exemplo. sou desse jeito aí, ó. Tu é doido. Quando eu chego para me consultar, eu já tô diagnosticado. Então, você tem que deixar o ambiente mais tranquilo possível. O que é o atendimento humanizado para mim? É você deixar o canal aberto para que o paciente coloque as suas dores, tá? Isso porque às vezes eles não têm oportunidade para isso. Seja por questão de tempo, seja porque eles não se sentem à vontade para isso no ambiente que foi colocado. Então, assim, se o paciente se sentir confortável para naquele encontro colocar aquilo que mais lhe angustia naquele momento, esse atendimento para mim é um atendimento humanizado, porque ele conseguiu colocar isso para fora. E aí, de certa forma, você vai acolher, porque você tem que acolher, né? Faz parte do ato médico, acolher isso e dar o melhor direcionamento, tá? E você não é obrigado a saber tudo, nem a saber tudo agora.
Então você pode dizer, ó, algumas coisas eu já consigo lhe adiantar, outras não. Mas a gente vai chegar, a gente tem um caminho para percorrer. Porque, na verdade, a condição de paciente, o cara tá lá, ele quer resposta. Ele quer respostas. Ele quer sair de lá com alguma resposta. É igual a história do orçamento, né? O cara, quanto é? O cara quer saber quanto é. O paciente ele quer saber o que, que ele tem. Né? E às vezes a forma como é conduzida essa conversa para dizer que as informações que eu tenho não são suficientes para ser conclusivo, isso gera uma angústia absurda no cara. Isso. Aí você tem que treinar bem habilidades de comunicação, né? Eu sempre falo que a menor parte do contexto da comunicação são as palavras. Muito da comunicação é na sua postura, é como você coloca essas palavras e mais ainda todo o contexto em que isso está inserido, tá? Então não é só a palavra em si. Você vai tentar usar termos menos técnicos, você vai tentar exemplificar de acordo com o vocabulário, digamos assim, cultural daquele paciente, mas você também vai criar um ambiente favorável, tá? Ou seja, não é fácil você dizer às vezes que não sabe ou que não chegou na conclusão, mas você tem que passar a segurança de que você está no caminho certo, que existe um caminho para ser percorrido. E esse caminho é um caminho que, por mais que possa prolongar um pouco, ele vai chegar a resultados sustentados, ele vai chegar em resultados confiáveis, ele vai chegar naquilo que o paciente precisa, né, que é uma segurança. Ele precisa se sentir que ele está acolhido e seguro, Isso é tá? muito importante. Acolhido e seguro. Por que acolhido? Porque eu sei que aqui tem alguém que está, assim, abraçando o meu problema. E seguro por quê? Porque ele não está só abraçando, ele está me dando um caminho de solução. Basta que eu também seja paciente, que eu siga, que eu cumpra, tá? E aí, bom, por exemplo, eu posso trazer aqui o Balint, né? Balint era um grande pesquisador da área médica, né? Psiquiatra. Então, ele confrontava muito essa relação médico-paciente. Ele disse assim, às vezes, o médico ele cria uma certa contra-transferência com os pacientes. Por exemplo, eu estou tratando de um paciente com câncer de pulmão e esse cara não parou de fumar. Então, tem médicos que às vezes já se irrita com o cara. Poxa, tu tem um câncer de pulmão, ainda tá fumando. Você tem que, é óbvio que ele tem que parar de fumar, mas às vezes ele não consegue, tá? Então assim, chega numa situação que E às vezes no final do dia também. você não pode colocar as suas expectativas ali, né? Então é algo que você tem que trabalhar, né? Como quase que um sacerdócio mesmo, para que você entenda e aí você faça duas, três perguntas que estejam por trás. Você tem vontade de parar de fumar? O que te dificulta você conseguir parar de fumar? Sabe, assim, é entender mesmo. E aí eu acho que vai muito do atendimento humanizado, vai muito nessa linha. Vai muito por essa parte, né? E aí é muito engraçado, é muito interessante a cabeça do médico por alguns aspectos, porque assim, imagino que o cara que vai pagar um atendimento, ter um custo adicional num tratamento de saúde que vai bancar ali, por exemplo, um médico inter- Internista. internista, né? Que vai bancar um médico internista, ele não vai fazer isso porque o cara, sei lá, operou a apêndice. Ele Não, vai ter esse investimento em casos mais complexo. complexos, que exigem maior cuidado, maior atenção. Sabendo disso, a gente vai ter aqui a convicção de que você vai também encontrar ali pessoas com maior nível de vulnerabilidade. Com certeza. Mais medo, mais dor, mais Incertezas. fragilidade, incerteza, uma série de problemas, o que para muitos talvez seja o pior cenário. Por exemplo, para mim. Uhum. Né? Por exemplo, para mim, eu não consigo, não lido bem com essas nesse ambiente, né? De onde é que tu acha que vem essa tua inspiração, vocação? Não sei como é que tu determina isso. Então, amigo, eu acho que a capacidade de transformação, sabe? De você pegar um paciente que está
bem ruim ou potencialmente ruim, e você conseguir, ao longo de um processo de internação, transformar a vida desse doente. É uma jornada de transformação, sabe? Sabe, por exemplo, aqueles momentos em que você às vezes pode refletir sobre a sua profissão, se refletir sobre o sentido que está a sua vida, aí você para e pensa, poxa, mas o que eu faço transforma a vida de algumas pessoas. Então foi nisso que eu me encontrei, né? De fato, você, assim, eu não causei a doença do paciente, ele tem uma doença, é uma doença séria. Nesse contexto que a gente está conversando, é algo que pode mudar e muito a vida dele nos próximos anos, inclusive, mas durante aquele breve período a gente conseguiu internar, dar diagnóstico, tratar. Então, ele saiu com uma outra história. Por exemplo, na pandemia, eu tive inúmeros pacientes com Covid, né? Eu acompanhava vários, às vezes ao mesmo tempo, fazia inúmeras ligações, chamadas de vídeo. Tive, assim, um período muito intenso de muito trabalho. Mas a cada alta era uma renovada e a possibilidade de amor ao próximo. Venha o próximo paciente. Vamos cuidar de mais um paciente, tá? Então, assim, acaba que você, quando você adquire essa forma de lidar, você passa a fazer isso naturalmente. Eu não coloco esforço na minha atividade, sendo bem sincero, né? Eu criei um modo de trabalho fazendo as coisas da forma que eu gosto, cuidando da forma que eu gosto, que para mim é natural. Agora, desde a minha formação, eu sempre botei isso na minha cabeça. Se eu estou aqui, isso é decisão minha. A dos meus pacientes, não. Eles não estão aqui porque querem, estão Porra. aqui porque precisam. Eu é decisão minha. Então eu vou ter que levantar da cama, vou tomar banho, vou tomar café, vou para o meu trabalho, porque isso é uma decisão minha. Dos meus pacientes, não, eles não decidiram quem que decide estar internado. Quem que decide precisar de uma consulta médica. Não é decisão. Isso foi naturalmente, a vida o colocou ali. Então, entenda que isso é um cenário que está se apresentando, é o seu trabalho, você deve fazer isso de uma forma melhor possível, você deve remunerar isso, porque de fato é o seu trabalho, remunerar de uma forma justa, uma forma que consiga criar uma relação de trabalho, né, que seja bilateralmente favorável, mas que você não perca o propósito, tá? Que você não perca o propósito, porque sem o propósito a gente fica num nível de superficialidade muito grande, né? Que aí é onde a medicina está caminhando muito hoje. Eu tenho severas críticas à forma em que muitos médicos levam a medicina, porque ficou no nível superficial. Ficou assim, atende outro, passa outro. Quanto que se ganha com isso? Às vezes eu tenho que chegar no melhor carro, ter o melhor o consultório, o mais bonito, ou uma rede social com mais seguidores, ou falar coisas e prometer coisas que nem os outros, que não está na literatura, que não está embasado. Por quê? Porque tudo isso está desconstruindo a imagem do médico, né? Essa imagem que chegará, né, às futuras gerações e em que a gente se preocupa, né? A gente se preocupa, porque apesar de jovem, eu já vejo muitas, assim, me perder a palavra, eu vejo muitas aberrações em vários atendimentos, por rapidez, por questões financeiras, por querer fazer volume, por não estar se atualizando, por não se importar. Não custa nada você se importar. Você há de convir comigo que o médico ele não pode saber de tudo, não tem como ele saber de tudo, tá? Mas assim, se você se importar, se o paciente perceber que você foi alguém que se importou, né? Isso já muda muito a sua relação com ele. E é para Completamente. isso que a medicina tem que caminhar. Cara, tem algumas coisas aí que tu foi colocando ao longo dessa tua fala que me
que faz a gente refletir bastante, né? Quando tu fala, né, nessa questão, se eu tô aqui é porque eu quero, um argumento que muita gente usa, o atendimento hoje da medicina está acelerado porque o médico é pressionado, por exemplo, pelos planos de saúde. Se ele tá ali é porque ele quer. Exatamente, ele é conivente. Então, inclusive, se ele errar, ele não vai poder dizer, olha, mas estavam me pressionando para atender em 15 minutos. Você assumiu essa situação. Se você não tinha condições de estar ali, que você não estivesse. Aí vem uma outra questão, né? É, acontece muito esses novos mecanismos, essas novas instrumentalizações da saúde, tá tornando cada vez mais a medicina um negócio, né? Por exemplo, tem um cliente que me confessou um fato que eu fiquei pasmo, assim. Um determinado plano de saúde, que tem o atendimento de telemedicina, a, a telemedicina é válida se ela for maior do que 1 minuto e menor do que 3, o atendimento, para ser computado o pagamento. R$ 17 a consulta. É. Assim, a consulta ela tem que ter duração superior a 1 minuto, mas inferior a 3. Para ser validado ali a consulta de R$ 17. É lamentável, né? Aí você fica, onde é que a gente vai parar? Não, Onde e que eu, a e eu gente já vai parar? precisei desses atendimentos de telemedicina. Cara, realmente é bizarro. Porque assim, ó, antes de tu entrar, não sei se tu já teve Não. se tu tiver plano de saúde, todos oferecem. Faz um teste um dia pra tu ver. Cara, é assim, ó, tu preenche um questionário, tá, peso, idade, nanana. Quando o cara entra, ele já entra com um pré-diagnóstico. É 3 confirmaçãozinha, atestado no e-mail, fim da consulta. Então, assim, você fica. Quais os caminhos, né? As inovações tecnológicas, as possibilidades nos levarão, né? Porque, assim, algo que é super válido, telemedicina, atendimentos online, a gente viu aí a pandemia, a necessidade Super favorável super também. favorável em pacientes de áreas mais remotas, né? Às vezes já são pacientes já conhecidos, é mais ver como é que tá, fazer navegação, renovar receitas e tal. Ser usado de uma forma, assim, deturpada, né? Que isso é uma deturpação. Agora, às vezes, você atrasa um paciente que realmente precisava, né? Você fez ali, gerou um atendimento que não resolveu e atrasou a vida dele para um atendimento em que fosse mais efetivo, né? Então, você fica, bom, que isso tenha evoluído e buscado algoritmos que sejam cada vez mais eficazes. Eu não sou desfavorável às novas ideias, nem ao formato, tá? Se esse foi o melhor formato para atender a maior quantidade de pacientes, tudo bem, mas que sejam reavaliados, sabe? Assim, que se reavalie, que se vejam indicadores. Aí entra aqui a veia gestora, né? Que se vejam indicadores. Vamos aqui pegar esses pacientes que a gente atendeu por telemedicina nos últimos 60 dias. Quantos deles deram entrada em pronto atendimentos nos 3 meses seguintes? Qual foi pelo mesmo motivo da causa em que ele fez? Então, será que isso que a gente está fazendo está certo? Reavalia. Pode ser que você encontre resultados extraordinários, pode ser que você encontre resultados péssimos. De um paciente chegar muito mais grave e te trazer um custo muito maior, falando em termos de operadora de saúde, do que propriamente aquele teu atendimento ali fez. Então, assim, eu não sou assim cético quanto a formato, quanto a inovações. Pelo contrário, eu acho que as inovações elas vêm para ajudar. Por exemplo, se fala muito em inteligência artificial. Eu sou super favorável à inteligência artificial quando ela dá condições de o médico ter mais tempo com o paciente. Perfeito. Então, se eu conseguir agilizar muito do meu trabalho burocrático para dedicar aquele tempo que eu tenho a tocar mais, a escutar mais, a examinar mais, para mim a inteligência artificial está super bem aplicada. Ótimo. É o melhor cenário em que eu a vejo, tá? E não em que ela me dê lá 3 possibilidades de diagnóstico e seja praticamente ela que esteja conduzindo a minha consulta. Aí não dá, né? Realmente não dá para confiar nisso, porque aí você está terceirizando aquele papel que é seu, Ela, né? ela, ela, ela tem que ser um facilitador, né? Ela tem que ser um Exato. acelerador, na verdade.
mas não uma terceirizada. Aí, Terceirizar a atividade final. Você trouxe aqui alguns aspectos da tua rotina como gestor, né? Gestor da área de saúde. Hoje, para além dessas atividades que tu falou, hoje você empreende na medicina. empreendo através de mentorias, né? Ah, é? Hoje eu criei uma mentoria para desenvolvimento médico, muito voltado para estudantes e para médicos recém-egressos, alguns colegas que ainda têm muitas incertezas, dificuldades, passam por alguns cenários desafiadores. E aí eu criei a mentoria, porque mentoria nada mais é do que transmissão de vida, né? Então, assim, você vai passar por algumas dificuldades em que alguém mais experiente já passou, acertando ou errando, superou, com ele ou com pessoas próximas ganhou a experiência e consegue, por transmissão de vida mesmo, não é De só técnica, vivência. de vivência, consegue te orientar pelos melhores caminhos. É outro nomezinho também que ganhou um nome, virou um negócio assim, que a galera começou a É, deturpar a deturpar finalidade, né? muito, porque a mentoria ela é muito interessante quando você usa um fim adequado para ela, sabe? Porque assim, Total. antigamente a gente tirava as nossas dúvidas muito em livros, né? Ah, tô com uma dúvida do que fazer. Eu vou muito ali, onde que eu vou buscar a resposta? Onde que eu vou encontrar a resposta? Hoje é muito com quem eu vou encontrar essa resposta, né? Então, assim, a gente troca muito essa experiência, né? Então, você ter alguém que possa trocar com você, né? Isso te coloca num patamar muito avançado. Isso no ambiente da medicina é bem natural, né? Você percebe, inclusive, e essa rede ela é bem ampla, né? Hoje com o advento da tecnologia, que todo mundo acha todo mundo pelo celular, Sim, vocês fazem muito essa intercambiação, né? Ali falar com gente de todo canto. E você ter, por exemplo, essa mentoria exclusiva hoje para um cara que está em início de carreira, na tua visão, quais são os principais ganhos do teu mentorado? ó, e isso que você colocou é muito importante. Na medicina, a gente tem muita transmissão, essa intercambiação, mas muita transmissão técnica. Muitos casos, protocolos, Ah, fluxos, legal. rotina de hospital. Ninguém vai parar para saber como é que tu tá dentro de casa. Ninguém vai parar para saber por que que tu não rende. Por que que tu não consegue chegar naquele teu nível em que se espera e é o teu potencial? Porque as individualidades existem, as singularidades existem, cada um pode caminhar muito bem com suas próprias métricas, digamos assim, sem que você se compare, mas às vezes algumas coisas te travam, né? Então a mentoria ela destrava muito isso, para além do técnico, tá? Então, às vezes você é um técnico formidável, mas você não sabe se comunicar, você não tem uma oratória clara, você não sabe apresentar uma aula, entendeu? Você não entende nada de indicador, você não sabe gestão financeira. E aí, assim, você tá sempre com a corda no pescoço. Que é o mais comum. Que é muito comum na área médica. A pessoa não entende, não sabe nada, não sabe de mercado, não faz reserva de emergência, não cria carteiras diversificadas, não sabe de nada e acaba que fica escravo de um trabalho sempre, sem que consiga evoluir por conta disso. Então, assim, qual é o teu gargalo? O que te impede de chegar nesse nível, né? Esse lugar aqui, que é o lugar que você, no seu potencial máximo, chegaria. Isso é a mentoria. É destravar esses distratores, essas dificuldades, esses gargalos. Sabotadores, né? E isso que te faz chegar, que Legal. te impede de chegar nesse lugar, Mas entendeu? tu entra em aspectos, por exemplo, como finanças pessoais. Todos, todos em que sejam necessários, tá? Se aquilo é algo que de fato está sendo um entrave, isso precisa ser resolvido, inclusive em aspectos psicológicos mesmo, né? Porque às vezes mentoria é isso, é transmissão de vida.
tá? Você é um mentor. Você não é assim, eu não preciso resolver os problemas, eu preciso dar caminhos, dar direcionamentos, trazer reflexões, tá? E aí não adianta você ter um potencial extraordinário, mas sem que você consiga colocar isso para fora. Cara, isso aí que tá falando é muito sério, assim. Como a gente tava conversando anteriormente, acho que para algumas pessoas já sabem, né? Mas a minha área de atuação é finanças, né? Então, sociedade com a Numo e sou especialista na área de seguros dessa operação. E a minha expertise é seguro personalizado, seguro médico, empresário, clientes de alta renda e tal. E o que tu tá trazendo essa questão dessas travas, de fato, um grande desafio hoje é a educação financeira para médico. Muito. E é um negócio muito doido porque não dá nem para você sentir pena de um cara que não tinha instrução. Porque assim, o cara diz, ó, fulano de tal foi lesado por determinado fraude financeira. Ah, mas fulano de tal era um seuzinho agricultor, semi-analfabeto, nananã. Esse cara aí você pode dizer, pô, pena, né? O cara foi enganado e tal. O médico não cabe esse argumento. Não cabe. O médico, ele simplesmente ele não entendeu que isso é importante. Que é uma esfera que ele tem que cuidar. Que a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde financeira, né, espiritual e financeira, são cenários extremamente importantes para que ele consiga chegar nos lugares que ele busca. Não adianta, se esse cara tá endividado, se esse cara tá precisando dar plantão toda hora, se esse cara. Aí assim, aí começa no aspecto mentalidade, né? Então a questão financeira, ela começa no aspecto mentalidade. Você entende o seu cenário, você entende onde que você tá, você entende que você tem que gastar menos do que você ganha, você entende que você precisa ter organização, você precisa ter orçamento. As pessoas hoje não têm sequer orçamento, não tem reserva de emergência, não sabe CDB, não sabe Selic, não sabe PCA. Se você chega em 80% dos médicos, isso aí não sabe, delega ou perde ou deixa dinheiro na mesa ou é enganado, mas não sabe. Não sabe imposto sobre herança, não sabe que tem que ter um seguro para avaliar o imposto sobre herança, por exemplo, em um caso de sucessão patrimonial. Na Não, hora certa, não né? entende, assim, realmente. Então, assim, são situações que a mentoria, de fato, quando isso é uma dor, ela consegue te destravar Isso, bastante. isso é muito doido porque a galera do mercado é treinada. Então, assim, eu tenho 3 anos de operação de seguro, tem 3 anos que eu treino 4 etapas do mesmo processo, todo santo dia, com infinitas variações. Então a gente sabe se comportar para de alguma forma ali tentar conduzir um raciocínio como a gente quer levar. Só que tem coisa que não cabe. Então, assim, eu fiz uma revisão de apólice de seguro semana passada de uma médica. A menina tem 28 anos, recém-formada, formou na pública, família dependendo dela, ela banca a família, banca irmão, nananana. Ela com seguro que 60% do prêmio era destinado para um planejamento sucessório. Eu disse, minha irmã, me diz aí o que foi que tu já conquistou para tu estar se preocupando em suceder isso para alguém. Ah, eu ainda tô formando reserva, não sei o que. Eu disse assim, e o que de acha que tu quer pagando seguro de sucessão? Tu tem que proteger a renda. Porque o que tu tem acumulado aqui, se tu para de trabalhar por 6 meses, ele vai embora. Se durar 7, tu vai entrar no vermelho. Exato. Então, às vezes, aí a pergunta que eu fiz pra ela foi assim, ó, o cara não quis te enganar. Eu posso até afirmar. Ele talvez não se esforçou pra tu entender. E eu tenho certeza que só aconteceu porque tu deu 20 minutos pra ele te explicar um produto de 20 anos que tu vai passar pagando. Tu deu 20 minutos pro cara te explicar como é que ele se aplica na tua vida. Ela, foi desse jeito mesmo. Eu disse, não dá pra dizer que a culpa é do corretor também, né? Tentar vender, né, também. Então, assim, é algo que você tem que, assim, você precisa se educar, né? Você vai ter um bom corretor, vai ter um bom contador, muita gente boa vai te ajudar nesse percurso, Mas você tem que ter mas você tem que criticidade. ter conhecimento, você tem que ter julgamento crítico. Então, assim, é leitura, isso faz parte. Ó, acontece que a medicina, ela tá dentro da sua vida.
e não a vida dentro da medicina. Entendeu? Então, assim, tem muitos médicos que não conseguem entender que existe um mundo lá fora e que ele tem a medicina que ele aprendeu, ela é aplicada dentro de um universo, dentro de um mundo. Então, assim, como é que você sabe medicina e não sabe nada de mundo pelo qual você aplica a medicina? Sabe? Então, é meio, né, assim, você tem que realmente colocar isso. Isso Eu aqui, vejo a mentoria muito isso nesse aqui dá pra aspecto. fazer até frase de camiseta, né? Aquelas camisetas pra ir no churrasco. É, camiseta pra calorada, né? Calorada, né? A medicina tem que estar dentro da sua vida, né? Não a vida dentro da medicina. É. Mas isso não significa que você, eu vou fazer medicina de qualquer jeito. Não. A medicina, ela super te exige. Mas para que você exerça medicina em alto nível, você tem que estar em alto nível. Não adianta, você tem que estar bem, tá? Então, primeiro você cuida de você, para depois você cuidar dos outros. E às vezes você vai ter que cuidar dos outros, mesmo quando não está legal. É aquela história do palhaço que deixa a filha doente em casa, mas pinta o rosto e faz todo mundo sorrir no circo. Por dentro ele não tá legal, mas todo mundo tem que sorrir naquele dia. Porque quem tá ali não tava ontem, não sabe como é ele, tá querendo esperar o dele hoje, o melhor dele hoje. Então, assim, se esse cara não tá bem, às vezes ele não controla as variáveis, porque situações, por exemplo, de saúde, enfim, você não controla as variáveis, você vai ter que desenvolver o seu melhor trabalho do mesmo jeito, tá? Então, quanto mais vulnerável a esses fatores externos você tiver, mais isso pode impactar no teu produto final, né? Que é aquilo que No você entrega. final, ele vai impactar, né? Vai. Vai mais impactar, né? Essas questões que tu tá trazendo aí são muito legais. Na verdade, eu talvez não tivesse nem me atentado dessa tua atividade como mentoria da medicina, cara. Isso aqui tem um papel relevante demais para o nível de formação, de consciência dessa galera. E tem gente, bicho, que assim, que é descolado da realidade. Total. Cara, eu ficava num hotelzinho aqui, porque Sobrar é complicado você dar exemplo, porque você vacilar, você É. de quase o nome da pessoa, né? Eu ficava no hotel aqui, que lá fica uns residentes, uma galera que vem de outra cidade pra estudar. Aí eu sempre quando eu gostava de ficar ali na recepção quando eu chegava, conversando com o pessoal ali, aí esse camarada tá conversando comigo, ele falou que fazia medicina, eu tava cursando medicina numa faculdade aqui particular e tal, ia se formar. E logo em seguida ia começar a trabalhar. Eu disse assim, cara, e ele muito voador, eu meio que dei uma provocada sabendo exatamente que eu ia ouvir uma doideira, uma resposta doida. Eu disse, bicho, qual é a tua pretensão de receita? Tu acha que tu vai sair da faculdade ganhando quanto? Aí disse, mas eu me formando, eu acho que no primeiro mês eu já tô ganhando meus 80 mil, meus 90 mil, porque meu tio na cidade fulano de tal já ganha aí 300, 400 mil. Mas além do pai pagar a faculdade, tem que comprar um hospital pro menino. Vai ter que. Quem vai se ferrar é o pai, né? Que vai ter duas despesas Vai ter que grandes. injetar dinheiro na conta dele, né? Cara, é assim, a galera não tem noção que o mercado tá cada vez mais acirrado. O médico generalista, em especial, tem perdido renda gradativamente anualmente, né? Eu vi um estudo. Agora eu vou fazer uma de política aqui. Vou falar o santo, não vou dizer vou falar do milagre, não vou dizer o santo. Eu não vou lembrar onde foi a fonte. Mas que a renda do médico, da renda do médico vem despencando ano a ano em torno de Com a 10%. inflação, né? Ela não é, assim, não é atualizada pela inflação, né? Na verdade, ela não está atualizada. Os plantões, que é a grande fonte de renda em muitos dos casos, eles É. estão cada vez mais achatados pelos modelos de contratação de cooperativa, de Sim, ainda terceirizadoras e tem tal. isso também. Aí os plantões, eles estão. Você tá ganhando menos e você E a gasta inflação mais, comendo né? mais. Inflação comendo mais. Então, o custo vai só subindo e você não acompanha, né? Isso já afeta muito a base, né? Os médicos generalistas, eles já estão passando, assim, dependendo das regiões, já estão sentindo bem na pele essa disputa por plantões, essa desvalorização do trabalho, né? Assim, as formas de trabalho cada vez mais alteradas, como, por exemplo, colocando o tempo de atendimento, a quantidade de atendimento.
Então, assim, tudo isso vem se transformando muito, sabe? Cara, e aí tem um outro porém muito grande, que muitos não se atentam. O cara formou, o cara tem, em muitos dos casos, né, ele tem uma vida de privação, porque assim, imagino que uma vida de privação no sentido de que o cara começa Abdicou de muita coisa. muita coisa, ele abdicou de muita coisa, se ele não era de uma família superavitária, ele deixou de pegar um dinheirinho ali fazendo um estágio, um biquinho ali na adolescência, para se movimentar e tal, porque ele começou a se preparar para ser médico lá na infância, Uhum. basicamente. Passa 6 anos trabalhando duro na faculdade sem ganhar R$ 1, só gastando, trabalhando muito na faculdade. E esse camarada larga com o primeiro saláriozinho dele já na casa dos 3 dígitos. 10, 12, 13, 15, dependendo da região e tal. Se esse cara não tiver uma preparação, e a maioria ainda não tem, uma preparação psicológica para saber que ele precisa planejar o processo de residência, esse cara não entra nunca na residência. Porque ele vai alocar o estilo de vida dele na renda que ele tem. Ele ganha 15, ele gasta 14, 13,5. 15, 16. 13, 14, 15, 16. Em 2 anos, meu amigo, esse cara tá cheio de passivo de longo prazo. Como Cheio é de que ele vai passivo. viver com a bolsa de 3.500? Não dá. E aí você colocou um ótimo exemplo, né? Na medicina você não pega em dinheirinho de estágio, durante o curso todo. Então eles não são, assim, de modo geral, né? Todos nós não somos habituados a ter essa organização ao longo do processo. E aí depois quando vem, buf, vem um valor. Aí é plantão por cima de plantão. E às vezes você ganha um dinheiro ali que nem é muito, nem é pouco. Não é muito e faz com que você queira mais. E não é pouco e faz com que você não deixe. Aí você fica nessa. Só que nisso vai passando o tempo, vai tocando a tua vida, você vai abdicando, você vai largando de algumas outras prioridades, você vai mudando o seu padrão de vida, até que se você não tiver uma organização, você entendeu que você está num círculo ali pelo qual sair vai ser muito difícil. Aí você entra na gaiola de hamster, né? Que É, chama. Você vai ficar sempre ali correndo, rodando. rodando e não vai para lugar nenhum, né? Hoje, pela tua vivência, né? Hoje tu tá com quanto tempo mesmo na medicina, Michael? 10 anos eu completei agora, 10 anos e meio, né? Porque eu completei 10 anos em dezembro Aí tu de vem de formado. docência e tal, Docência, mentoria. Então tu tem gestão. muito trato já com essa turma que tá saindo ali, que tá começando, né? Tu Tenho, tem. porque eu tenho uma, assim, a gente é de uma geração próxima, eu tenho 35 anos de idade, então Novão passo ainda. pelas mesmas dores praticamente em termos geracionais, né? Então, assim, eu não venho de uma geração em que a geração nova é totalmente rompida, então a gente consegue falar com a mesma língua, né? Sei como que tá, porque estou bastante atuante, então assim, e cresci muito na gestão, né? Porque dentro de hospitais eu vi muito a estrutura em que funcionam os cenários médicos, né? Então ali foi uma grande escola para dar bons direcionamentos, claro, transmissão de vida, né? Então, assim, quando eu falo em mentoria, eu falo transmissão de vida. É sentar e transmitir as experiências, as vivências, entender tudo que está ao entorno desse processo, entendeu? Você consegue desenvolver potencial, inclusive dentro da medicina, né? Ô, professor, realmente eu vi uma paciente, foi conduzida dessa forma, o que é que você acha? Né? Me dê uma opinião. E como a minha área é uma área muito abrangente, né? Uma área clínica, uma área de adulto e idosos em geral, e eu costumo dizer que todo paciente é clínico, porque de alguma forma ele precisa de um clínico junto, né? Uma ação clínica junto. Então acaba que você, inclusive na parte técnica, consegue estar junto, tá opinando, né? Então, assim, só vejo melhorias, crescimento mesmo. Não, mas a minha pergunta seria se tu hoje percebe que esse médico recém-formado, ele tá vindo com alguma consciência melhor do que gerações passadas, de 3, 5 anos atrás? Em termos de, Consciência de no geral, carreira, hoje está muito financeira. diversificado. Muito, muito mesmo, tá? Por quê? Porque a gente está passando por um período de transformação. Então, assim, você tem exemplos
magníficos de pessoas que desde o começo da faculdade. Porque assim, ó, o estudante de medicina ele tem que entender que ele começa a ser médico dentro da faculdade. Ele já é observado, ele já é já se espera dele Uma uma postura equivalente. postura e um comportamento, né? Uma postura, um comportamento, uma atuação de médico, entendeu? Então, assim, quando você vê um grande noticiário, estudante de medicina, você interpreta eticamente aquilo como médico, tá? Então, assim, Isso tem um peso muito muito grande, assim. grande. Quando é qualquer outra criatura, é só o nome. Fulano de tal fez isso. Estudante de medicina fez Tá isso. lá no Médico fez noticiário, isso. estudante de medicina foi vítima em confusão, tal, tal. Tá lá, porque se espera dele eticamente a atuação de um médico, em quem vai cuidar de vidas, cuidar de pessoas, ter grandes poderes ali nas suas mãos em alguns momentos, né? Então isso é social. A sociedade entende dessa forma, tá? Só que eu acho que essa geração muitas vezes nesse aspecto de peso ético não tem o mesmo que o passado. Acredito que as gerações passadas entendiam o papel do médico mais do que essa. As consciências agora são outras. Algumas mudanças acontecem, mas essa consciência do papel do estudante de medicina, do papel do médico, eticamente falando, isso era muito mais forte atrás, né? Até pelo número de médicos que era muito menores, os números de escolas que eram muito menores. Hoje você tem uma diversidade de escolas, uma diversidade, tem uma pluralidade muito grande de mentes lá dentro das escolas médicas, né? Eu digo isso em termos dos estudantes mesmo, assim, há uma diversidade muito grande, tá? Que faz com que essa essência ela fique cada vez mais pulverizada. Também tem o advindo das redes sociais, a vaidade toma de conta, É. Então, assim, a medicina não é guerra de status, ego, né? né? Ele vai ter que entender que, assim, ele não vai fazer aquilo por status, vai fazer por propósito, né? Então, assim, às vezes até dentro de casa, né? Como é que está sendo o exemplo? Como é que está sendo a cobrança? Como é que está sendo a postura? Como foi o berço, né? Porque assim, você não é só um estudante de medicina, você é um estudante de medicina, você é um médico, mas você tem a sua história de vida. Você tem uma criação, você carrega coisas do berço, entendeu? Então, assim, você está com grande peso em uma personalidade. Como é que foi, como que essa personalidade se desenvolveu? Né? Essa personalidade está apta para receber esse tamanho desse estresse, porque o que é que acontece? A medicina ela pode não ser causadora de doenças, fato, não vai causar doença, mas ela pode ser um gatilho estressor. Se você tem uma sobrecarga de plantão, se você tem uma cobrança muito grande, se você tem uma faculdade longa, com muitas aulas, com muitos módulos, em colegas em nível alto, em provas, em exigência, em postura, você está com um gatilho estressor. Então, se de repente você tem uma predisposição a desenvolver ou a piorar algo, sei lá, emocional que seja, você está ali diante de um grande gatilho para isso. Então é a hora que os pais têm que chegar, é a hora que a família tem que chegar, que a faculdade tem que chegar, que o mentor tem que chegar. É essa hora que você tem que ver o tamanho do peso para o tamanho da pessoa que está carregando esse peso. E a autopercepção, né? De saber, cara, não é pra mim. A galera tem Sim. um medo danado de desistir das coisas, né? Tem muito medo do julgamento alheio. Eu acho que ainda deve existir muita pressão familiar. Eu já tive vários alunos que faziam pela família, Vai que eu vou te pedir até desculpa, eu tô olhando pro celular né? aqui, mas é por causa a minha Não, menina fica tá vindo tranquilo. pra cá e eu tô tentando sinalizar pra elas aqui. Só respondê-lo aqui. E às vezes é isso, eu vou fazer, vou dar o diploma para os meus pais e vou tocar minha vida. Eu já vi isso aí, mas eu vi no direito. No direito, tem uma cliente que hoje ela trabalha com moda, ela se formou em direito, deu diploma pro pai, disse assim, e hoje em dia a gente não quer um real seu, agora eu vou seguir minha vida, tá aqui seu diploma, obrigado e tchau. Daí pra frente eu sigo o meu, vou tentar fazer o meu. E aí ela tocou a vida. E ainda tem muito disso, eu imagino. Só que assim, vamos levar em consideração que
esse percurso, ele é um gatilho estressor, né? Assim, então, assim, não é todo mundo que vai passar ileso por esses 5, 6 anos, né? Porque você, para chegar nesse diploma, seja qual for o objetivo, você vai ter que ser submetido a altas cargas de estresse, cobranças, posturas, decepções, vivências, enfim, são muitas emoções ao longo de 6 anos em que isso pode moldar a sua personalidade de diversas formas, É, é entendeu? muito, é muito, é muito complicado. É uma decisão de fato de vida, né? De vida, assim como tem um lado bom. Tem assim, eu já tive pacientes no consultório que dizem assim: doutor, a medicina do jeito que tá hoje, vale a pena eu pagar 1 milhão para esse menino se formar? Quando é que ele vai tirar esse dinheiro que ele tá querendo ir fazer a faculdade? A minha pergunta é: isso é o sonho dele? Você pode bancar isso? Porque com essas duas respostas, esse preço, isso é um preço, isso não é assim, não tem valor nisso. Você imaginou seu filho estar do lado de pessoas boas, de ele ter um ofício digno, justo, que ele pode pegar esses 1 milhão que você está dando, colocar numa casa e perder num negócio de uma hora para outra. Mas nesses 6 anos ele vai moldar a personalidade, ele vai ter boas amizades, ele vai ter um ofício digno, ele vai ter exemplos de justiça, de lealdade, de ética. Quanto que isso vale? Então, assim, a gente não está falando sobre valor, a gente não está falando sobre preço, perdão, a gente está falando sobre valor, assim. Então, se isso é o sonho dele, se você pode, aí a gente entra numa outra seara. Que você não pode botar o fator financeiro aqui na frente. Se você já está botando isso agora, na decisão de entrar ou não, dirá quando ele tiver que colocar Na isso. hora que ele tomar o pau no primeiro semestre, você dá uma pisa no menino. Entendeu? E é possível, né, de acontecer, né? Então, cara, mas assim, são reflexões muito, muito pertinentes e muito esclarecedoras, né? Essas reflexões que você está trazendo. A gente já está aqui com 1 hora de bate-papo, a conversa tá boa demais. Eu esqueci até de agradecer quem ajuda a pagar os boletos aqui do nosso quadro, Vamos tá? nós. Agradecer aqui a Getway Soluções de Tecnologia, uma empresa que desde 2017 leva segurança e infraestrutura de rede e de dados, em especial para hospitais e empresas que fazem gestão de dados. Agradecer aqui a Box também, Box Studio, um estúdio de extrema qualidade, sediado aqui em Sobral. Quem tiver interesse de gravar conteúdo com o mesmo nível de qualidade aqui do Fala Doutor, só procurar o pessoal aqui da Box que a galera tá disponível para lhe ajudar. Doutor Michael, me diga de uma forma geral, hoje como é que você enxerga a medicina de Sobral? Bem desafiadora. Por quê? Vamos lá. Em Sobral a gente tem ótimos médicos, mas a gente tem muitas deficiências em estruturas hospitalares ainda, tá? Então a gente precisa avançar do ponto de vista hospitalar e a gente precisa desmembrar o que acontece dentro de hospitais do que acontece fora de hospitais. Sendo de uma forma direta, a gente precisa pensar nos doentes mais do que pensar nos interesses próprios, mais do que pensar na política, mais do que pensar enfim, em situações externas, tá? O que eu vejo de Sobral? Eu acho que ainda tem muito atraso em relação ao que deveria, porque existe muito disso. O componente externo, ele é muito envolvente dentro do que acontece nas decisões internas. Então, assim, vou te dar um exemplo. Dos meus tempos de HGF, nada acontecia dentro dos hospitais se mudasse prefeito, governador, presidente. O hospital ele funcionava como tinha que funcionar, com as melhores pessoas sempre. Sobral não, está muito atrasado nisso. Então, as decisões ainda, elas ainda passam muito por isso, né? Então, assim, há muito do fator externo Interferindo no interno. interferindo no interno.
entendeu? E quem está lá na ponta, quem está precisando desse atendimento, é quem sofre muitas vezes as consequências disso. Então, em termos de medicina, a gente tem ótimos nomes. A gente tem nomes que entenderam que a medicina precisa estar sempre atualizada, que precisa trazer conhecimentos novos. A gente tem ótimos nomes aqui e cada vez mais, tá? Mas a gente falta muito isso de o hospital público, privado, seja o que for, conseguir oferecer o melhor para os pacientes. E o melhor desmembrando de fatores Sabe o externos. que tem me chamado a atenção? Recentemente eu tenho observado aí nas visitas que eu tenho feito sobre seguro, é que tem aumentado a quantidade de médicos de grandes centros morando aqui. Sim, há uma tendência, né? A gente tem hoje 4 cursos de medicina na cidade, né? Então, uma cidade, sei lá, 230 mil habitantes, mais Mas ou eu menos. acho que essa turma que eu tô me referindo, eles já vieram formados. Então, mas querendo ou não, as faculdades, elas Ah, traz família, traz certo, tem razão. família, elas tornam o centro um pouco mais atrativo, são fontes de empregos, querendo ou não, de crescimento, né? Então, assim, é um fator, claro, né? O número de hospitais, o potencial privado da cidade, né? A própria fama da Consultórios. cidade, né? Exato, é uma cidade que é polo para toda a região, isso é inquestionável, mas o serviço hospitalar, a meu ver, ele precisa crescer e crescer independente, sabe? É uma estruturação com propósito, é captar as melhores pessoas com os melhores projetos. Não acredito que falta pessoas, não acredito. O que falta são projetos para as pessoas, tá? Projeto para que elas se vinculem e façam aquilo que elas fazem de melhor para os pacientes dentro dos cenários hospitalares. Essa é a minha percepção. Legal. A gente tá se encaminhando aqui para a reta final do nosso episódio, que por sinal foi muito enriquecedor, né? A gente vai começar agora aqui um quadro que é o Vai Responder ou Pipocar, doutor? Não se sinta pressionado a responder. Vamos nessa, Se o vamos senhor pipocar responder. vai ser o primeiro, mas é uma decisão sua, né? Sem pressão, né? Sem pressão nenhuma. E esse quadro ele é oferecido pela Anumo, a Anumo que é uma consultora independente de gestão patrimonial que trabalha desde da área de finanças estruturadas até consultoria de investimento e planejamento financeiro. De acordo com o nível de maturidade financeira de cada um, a gente tem soluções personalizadas. Se você preza por uma relação sem conflitos de interesse, já que a gente não tem nenhuma bandeira, a Numo é o lugar certo para você. A gente hoje conta com mais de 20 bi sobre aconselhamento. E eu queria presentear aqui o Dr. Maico, tá? Com uma consultoria de 1 hora gratuita, lá, uma Olha aí, mentoria, rapaz. né? Você vai ter Muito aí uma mentoria obrigado. exclusiva com o Gregório Matias, que é o nosso sócio fundador, um cara que pode trazer para você, como você gosta de falar, vivências, né? Transmissão de vida de mercado aí bem significativas. É, Então vamos lá para o nosso quadro, tá? Doutor Maico, medicina é propósito ou por dinheiro? É propósito, sempre por propósito, né? O dinheiro ele é secundário, né? Ele virá, deve vir, é justo que venha, não é ilícito, mas ele é consequência. E é só todo projeto que você faz, ele tem que ser sustentável a curto, médio e longo prazo. Então, naturalmente, esse longo prazo premia. Então, ele virá, mas o propósito é o que molda a sua ação como médico. Esse longo prazo premia é frase de investidor. Frase Na vida a gente tem que Ah, investir, viver é um viver é investimento, né? investimento, né? É, e hoje, na tua visão, as redes sociais, elas mais ajudam ou atrapalham a reputação da classe médica? Boa, ótima pergunta, tá? Eu entendo que as redes sociais elas são um ótimo veículo para transmissão de conhecimentos, para que você encontre o médico que possa resolver o seu problema, porque às vezes é difícil, você tem problemas específicos e você assiste muito médico falar sobre aquele problema. Isso de fato é um veículo muito interessante.
você precisa ser visto, né? E hoje, cada vez mais, as redes sociais têm essa parcela nisso. Porém, muitos médicos a deturpam, né? Recentemente eu peguei uma paciente, até publiquei nas redes sociais, um paciente que fez uma consulta com um médico que disse que resolveria todos os cistos que ela tem, que eram todos benignos, não precisava de nada, desde que ela fizesse um plano de acompanhamento mensal por R$ 3.500. Ou seja, e ela iria morrer em 3 anos se não fizesse. Então, assim, é uma visão totalmente deturpada da medicina. Isso, infelizmente, às vezes parece que chega mais rápido do que as visões corretas, mas eu entendo que o médico tem que se posicionar. Para resumir a sua resposta, se você que é bom não se posiciona, o picareta está usando isso para chegar lá na frente. Então, o picareta ele é visto nas redes sociais bastante, porque o cara que é bom muitas vezes não usa isso para se projetar. A partir do momento que o cara bom, sério, honesto, íntegro, correto, ético, usa a rede social para se posicionar, a tendência é que esse picareta vá perdendo Vocês espaço. estão ensaiando, porque essa resposta tá igual com você, com o Nilton, com o Plutarco, com a Ana Cristina. Tá Cara, todo mundo. É o mesmo discurso, né? Porque, de fato, isso é muito importante, esse alerta. E principalmente para quem tem uma característica um pouco mais introspectiva. O cara não quer se mostrar. Ele acha que não vale a pena, ele acha que, meu irmão, se não vai por ti, vai pelo outro. Porque alguém tem que tentar parar esse negócio, porque tá é demais. difícil. E hoje a moda é chá, né? Tem chá para É. absolutamente tudo, né? Hoje a medicina, eu não sei nem como é que chama a medicina tradicional, Integrativa. integrativa, não, que aí você fala, eu tô falando especificamente de chá, suplementação natural e tal. Ela tá muito em voga. Eu imagino que não seja maléfico. Mas se a gente vendendo isso, Depende. Tem muitos chás que são hepatotóxicos. Eles são tóxicos para o fígado, homem, né? depois me diga, Eu já tive me diga aí uns dois aí, porque eu tô cavalinha, bebendo chá só. cava-cava, Não, tô né? São fora. chás, por exemplo, que eles têm um potencial de hepatotoxicidade, né? Muito importante. Eles agridem o fígado. Primeiro que você não sabe, às vezes, a substância que está ali, nem a quantidade que está sendo colocada. Isso às vezes é mais do que a capacidade do fígado de metabolizar. Eu tenho medo do aspecto mesmo da folha. Chá de boldo. Todo mundo já tomou chá de boldo na vida ali, né? Num domingo de manhã, cansado, fadigado de uma semana árdua de trabalho, você acorda ruim no domingo, vai ali um chazinho de boldo. Mas o aspecto da folha do boldo, ela, por natureza, ele já é um aspecto judiado. Eu tenho medo da guarda daquilo ali. Se tá mofada, se não tá, não sei o que lá. Eu tenho um receio danado com aquilo ali. São os riscos que se corre, né? Mas assim, no geral, só tem que ficar atento a isso, né? Alguns chás que têm um potencial de agressão do fígado, né? Legal, legal. Isso existe. E doutor Mike, pra gente finalizar, se esse episódio viralizar, qual é a mensagem central que você quer transmitir? Bom, para os pacientes, busquem médicos em que vocês possam confiar, ter atendimento humanizado e que tenha condições técnicas de resolverem os seus problemas. Tenha formação para isso, consiga ter julgamento clínico para isso. Para os colegas médicos, busquem fazer a medicina de propósito. Pensem em uma estrada que pode ser árdua, pode ser longa, mas ela é coerente. Seja para os seus pacientes aquele médico que você gostaria que fossem para os seus familiares. E nunca esqueça, nós escolhemos estar aqui. Isso é opção nossa. Os nossos pacientes não. Então, se eles estão aqui, é porque eles precisam. Você facilitou a vida do Gabriel. O nome do episódio tá dado, viu, Gabriel? Aí já. O nome do episódio tá grande. Doutor Maico, muitíssimo obrigado pelo Imagina, teu tempo. eu que Prazerzão. agradeço, viu? Foi muito Obrigado. legal. Bem enriquecedor a oportunidade aí. Bacana, bom demais. Obrigado. Gabriel, vai tirar só uns retratos em seu, Gabriel aí. Ah, é? Tirei, Gabriel, os retratos em macho. Bom demais.